chegando e entregando o folheto dobradozinho para ficar fazendo as pessoas colocar no bolso, né? E assim eu seguia. Aí, no meio de 20 pessoas, 30 pessoas que eu entreguei, o ônibus não estava muito lotado, eu percebi que uma pessoa pegou de verdade aquele folheto e estava lendo. E eu fiquei observando, na verdade, observando. E ele levantou o rosto e eu vi que ele estava tentando me localizar lá do fundo do ônibus, ele estava ali perto do cobrador. E eu senti me aproximar de volta a ele, conversando, ele com lágrimas nos meus olhos. Ele me conhecia e eu conhecia ele. O que é conhecer, eu quero dizer? A gente era vizinho dos 150 metros, mas a gente não tinha intimidade, a gente nunca tinha batido papo. A gente conhecia assim de vista, né? Para a justiça conhecer quando você sabe do dia a dia daquelas pessoas. Mas para nós conhecer quando a gente sabe. Mas aquela pessoa mora, você já conhece há muito tempo, e assim era. Aí aquele cidadão pegou aquele folheto e falou para mim: quer trabalhar comigo? Eu perguntei para ele: você trabalha como? Aí ele explicou, eu digo: não, eu gostaria de trabalhar diretamente pela empresa, porque eu trabalho também em uma empresa de terceirização. Aí ele falou: me dá o seu contato que eu vou procurar uma oportunidade na sua área mesmo que você gosta, e quando eu conseguir a oportunidade eu vou te contar o que esse folheto falou comigo hoje. Ok? Isso foi no início de julho de 2008. Antes do final do mês, ele me localizou, porque ele sabia onde eu morava, mas não tinha intimidade, mas a gente se via, né? E ele me deu uma proposta para eu ir em entrevista numa empresa que ele tinha um amigo que tinha participado do assunto sobre mim. Eu trabalhava numa terceirização, eu gostaria de trabalhar por uma empresa direto, né? E isso aconteceu. Resumindo, quando eu recebi o primeiro pagamento daquela empresa, a qual eu estava trabalhando, a oportunidade, através dele, usado por Deus, e logicamente Deus me usou também para eu chegar até ele, né? Ele me contou. Aquele folheto me advertiu contra o que eu ia fazer. Eu tinha o costume de sair do meu horário comum para o trabalho. Esse cidadão era zelador de um condomínio e eu era um porteiro de um condomínio também. Porém, eu trabalhava numa empresa de terceirização, né? E quando eu recebi o primeiro pagamento, ele disse: e aí? E só o adiantamento já correspondeu quase com o pagamento final que eu recebi. Pois é, aquele folheto que Deus usou você para me entregar, como a muitos, mas comigo Deus falou, ele contando para mim. Ele contando que tinha tido problema no relacionamento e naquele dia ele ia pôr fim à história dele através de um suicídio. E ele falou que aquele folheto que eu passei para ele foi de Deus, porque ele sentiu de Deus e desistiu da bobagem que ele ia cometer. Resumo da história: Deus me usou como evangelista para salvar uma vida, e aquela vida que foi salva, Deus usou para mudar a minha história.
analisando, você vê bem. Um folhetozinho daquele hoje custa em média 10 a 15 centavos, porque a gente compra na Conde Sazeda. Na época eu comprava, nunca mais eu fui lá. É uns pacotezinhos com 100 unidades, né? Envelopado no plástico. E você vê, um folheto daquele por 10 centavos, 15 centavos, eu salvei uma vida, salvei uma história, ganhei uma pessoa para ter mais fé em Deus. E através daquele folheto, como compensação, ele conseguiu um emprego, um trabalho que mudou a minha história de vida. Se um dia alguém perguntar, Rios, quem foi a pessoa? Em que momento? Que mês? Que ano? E como foi que Deus mudou a sua vida? Eu te contarei no próximo replay.